Então vamos lá, galera, continuar o nosso curso. A gente já está praticamente no finalzinho aqui do nosso código disciplinar, da revisão dos atos disciplinares e das recompensas. O professor demorou um pouquinho para postar a aula, porque o professor viajou, mas a gente está aqui de volta e hoje eu vou recompensar vocês. Por que recompensar? Porque justamente hoje a gente vai ver as recompensas, né, militares, a revisão dos atos disciplinares, e o professor vai trazer o quê? Um bizu muito bom para vocês. Hoje a aula é bisurada, eu vou dar uns bizu aqui que vocês nunca vão errar uma questão referida à revisão dos atos disciplinares ou das recompensas militares. É um bizu muito bom, vocês não vão errar na prova, eu tenho certeza. Então vamos comigo que o professor vai ensinar como é que funciona. A gente tem aqui o artigo 62, né, que dá início que é a nossa revisão dos atos disciplinares. E aqui ele vai falar de competência, pessoal. Como assim competência? Quem é que vai poder revisar um ato disciplinar, pessoal? As autoridades competentes para revisar, para fazer a revisão dos atos disciplinares é somente do tenente-coronel para cima, certo? Então, do tenente-coronel e os seus superiores hierárquicos podem revisar os atos disciplinares. Então, lembrem da competência, certo? Isso é muito importante, pode cair em prova. As autoridades competentes para a aplicação de sanção disciplinar, exceto os ocupantes do posto de primeiro tenente. Aqui, pessoal, se na prova vem segundo tenente, não tem problema. Vocês sabem que ele se refere aos tenentes, com a nossa nova lei de promoções, né? Votou o segundo tenente, certo? Então, pessoal, as autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar, exceto, ou seja, as que não podem do primeiro tenente, perdão, do segundo tenente, né? Segundo a nova lei de promoções, do segundo tenente ao major, certo? Essas não podem aplicar a revisão dos atos disciplinares, somente do tenente-coronel para cima em diante, certo? Então, se disser que o major retificou, o major anulou, então a questão se tornaria errada, certo? Quando tiverem conhecimento, por via recursal ou de ofício, da possível existência de irregularidade ou ilegalidade na aplicação da sanção imposta por elas ou por autoridades subordinadas, podem, de forma motivada e com publicação, praticar um dos seguintes atos. Então, pessoal, a gente tem aqui na revisão dos atos disciplinares alguns dos atos. Que atos são esses? A gente tem a retificação, a atenuação, a gravação e a anulação. É isso aqui que é cobrado em prova, pessoal. Então, a gente sabendo diferenciar, certo? Essas quatro a gente com certeza vai tirar uma boa nota lá, e é o ponto onde eu quero chegar. Eu vou ensinar como não errar, como não confundir, certo? Então, primeiro a gente tem a retificação. Vamos bem devagar. A retificação, pessoal, é a correção de uma irregularidade formal sanável. Como assim sanável, professor? Sanável é que ainda pode ser corrigida, ela ainda pode ser sanada, certo? Um exemplo aí, professor. Vamos supor que um tenente resolveu aplicar, depois de passar por aquele processo, né? Ele resolveu aplicar 7 dias de permanência disciplinar no suposto transgressor. Mas, professor, o tenente pode aplicar 7 dias de permanência disciplinar? Não, ele abusou da autoridade. Então há o que? Uma irregularidade. Por quê? Porque o tenente só pode aplicar até 5 dias de permanência disciplinar. Então houve irregularidade, né? O próprio militar punido, ele percebeu que houve um abuso de autoridade, foi lá, né, denunciou, fez a denúncia de abuso de autoridade. Então a autoridade vai lá e efetua a retificação, certo? Por quê? Porque a retificação é a correção de uma irregularidade que ainda seja sanável, certo? Então é mais ou menos isso. Então ele vai lá, né, baixa, aplica 4 dias, 3 dias de permanência disciplinar de acordo com a competência, né, lá do tenente, né, que só pode aplicar até 5 dias de permanência disciplinar. Então a retificação, palavra-chave da retificação, pessoal, para não errar em prova, é a correção de irregularidade formal sanável. É uma coisa que ainda pode ser sanada, ainda pode ser corrigida, certo? Então a sanção foi aplicada de forma irregular, só que ainda dá tempo de corrigir. Então vai ser feito o que, pessoal? A retificação. Aí a gente tem o que? A atenuação, que a gente vai comparar com a gravação, que uma é ao contrário da outra. Como assim? O que é a atenuação, pessoal? A atenuação ou é a redução do número de dias que foi aplicada na sanção, ou então a troca da sanção proposta por uma sanção menos rigorosa. Um exemplo,
o tenente resolveu aplicar aí 5 dias de permanência disciplinar. O coronel chega, não, aplique 4, aplique 3. Aí ele vai estar atenuando. Por quê? Porque ele vai reduzir o número de dias da sanção. Outro exemplo é o seguinte: o tenente resolve aplicar uma permanência disciplinar. O coronel, não, aplique só uma repreensão. Então está acontecendo que a atenuação da sanção proposta, certo? Então a atenuação é a redução da sanção proposta ou aplicada para outra menos rigorosa, ou então a redução do número de dias, certo? Então copiem isso aqui, ó. A atenuação é a redução da sanção proposta ou aplicada. Como eu disse, a redução da sanção, o tenente aplica uma permanência disciplinar, o coronel não aplica só uma repreensão, porque na repreensão ele não vai ficar, né, lá no quartel, né, preso lá no quartel. Então a atenuação é a redução da sanção proposta ou aplicada para outra menos rigorosa, ou a redução do número de dias da sanção, certo? Então, pessoal, quando a gente vai para a agravação, a gente sabe o que? Que a agravação é ao contrário da anulação. Perdão, da atenuação. Então a gente vindo aqui para a agravação, né, o agravamento da sanção, a gente tem que puxar logo o parágrafo único que diz o seguinte: não caberá agravamento da sanção em razão da interposição de recurso disciplinar do militar acusado. Ou seja, não é porque ele entrou com um dos recursos disciplinares, que é a reconsideração de ato, recurso hierárquico, que a sanção deverá ser agravada, certo? Então a agravação da sanção, pessoal, já é o contrário da atenuação. Por quê? Ou vai aumentar o número de dias propostos, ou então vai trocar a sanção por uma mais rigorosa, com maior potencial ofensivo. Ou seja, o tenente resolveu aplicar 5 dias de permanência disciplinar. O coronel chega, não, aplique 10, aplique 15, porque o coronel já tem, né, o coronel já pode aplicar mais dias. Então, pessoal, a agravação é a ampliação dos dias propostos para uma sanção disciplinar ou aplicação de uma sanção mais rigorosa. Como assim a aplicação de uma sanção mais rigorosa? O tenente resolve aplicar uma permanência disciplinar, chega o coronel, não, aplica uma custódia, né? Então, isso é a agravação, é o contrário da atenuação, certo? Então, indo mais adiante, a gente chega aqui na anulação. A anulação cai muito em prova, isso aqui é muito importante a gente saber. Então vamos dar uma lida legal na anulação da sanção, aqui no artigo 66. A anulação, pessoal, é a declaração de invalidade da sanção disciplinar, ou seja, foi aplicada de maneira ilegal, de maneira irregular, então ela é inválida, certo? E outra, a palavra-chave, pessoal, da anulação é a declaração de invalidade e o seu famoso efeito retroativo. Como assim o efeito retroativo, pessoal? Se eu fui punido de maneira irregular, eu não fui prejudicado, então, pessoal, eles devem o que? Me recompensar. Tudo que eu perdi, eu vou recuperar. Se eu fui punido com uma sanção há 4 anos atrás e não fui promovido por causa dessa punição, então eu vou recuperar a antiguidade, vou recuperar a promoção. Tudo que eu perdi, eu vou recuperar de volta, certo? Então vai ter o efeito retroativo. Tudo que eu perdi, eu vou recuperar. Por quê? Porque eu fui punido de maneira ilegal, certo? Então a anulação, pessoal, é a invalidade da sanção disciplinar, certo? E é claro, ela deve retroagir a data do ato. Então ela tem o famoso efeito retroativo, certo? Então, para efeito de prova, lembrem disso. É claro que a anulação tem um prazo prescricional, né? Então você tem 5 anos, pessoal, para poder pedir, né, aí para que seja anulada a sua punição que foi praticada de maneira ilegal, certo? Então tem 5 anos, certo? Então lembrem desse prazo, é muito importante para efeito de prova. Então eu trouxe aqui um resumo, pessoal, como não errar na prova quando se fala em revisão dos atos disciplinares, certo? Então a gente tem a palavra-chave, o bizu, porque na prova eles gostam de confundir a gente. Então, quando falar de retificação, pessoal, da sanção, é muito fácil. Se na questão falar o que? Correção de irregularidade formal sanável, é aquilo que ainda pode ser sanado, corrigido. Retificação já está dizendo, é tornar reto, corrigir uma irregularidade que ainda seja sanável, certo? Então, cuidado, pessoal, porque ele pode lhe confundir. Ele pode falar que a retificação é a declaração de invalidade da sanção,
quando é a declaração de invalidade, pessoal, a gente está falando da anulação, é uma coisa que não dá mais para ser corrigida, né? Não dá mais para ser sanada. Então, a retificação, para efeito de prova, lembrem da palavra-chave, é a correção de irregularidade formal sanável, certo? É uma coisa que ainda dá para ser corrigida. A retificação. Descendo para a atenuação, a gente lembra que a atenuação é o que? A redução do número de dias da sanção proposta, ou a troca de uma sanção proposta por uma menos rigorosa. Então lembrem da palavra-chave. A agravação é ao contrário, é a ampliação do número de dias da sanção, ou a troca por uma sanção mais rigorosa. Chegando na anulação, pessoal, é muito importante, isso aqui já caiu no simulado, é o seguinte: a anulação é quase certeza de cair em prova, é muito provável que caia em prova a revisão dos atos disciplinares. Então uma dessas aqui vai cair em prova. Então a palavra-chave da anulação, pessoal, é a declaração de invalidade da sanção. Não dá mais para se sanar, não dá mais para corrigir, porque já foi aplicado. Então ela vai ter o que, pessoal? Um efeito retroativo. Por quê? Porque eu fui prejudicado, eu fui punido de forma irregular. Aí eu vou puxar a nossa informaçãozinha, que é muito importante, pessoal. A anulação, a gente sabe que ela se aplica a qualquer sanção, ou seja, ela se aplica a uma demissão, a uma expulsão, a uma reforma. Aí quando a gente chegar nas recompensas militares, a gente vai ver o cancelamento de sanções, que é muito parecido com a anulação. Então cuidado, pessoal, na anulação toda sanção ela pode ser anulada, inclusive uma demissão, uma expulsão e uma reforma. Quando a gente chega no cancelamento de sanções, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com anulação. Por quê? Porque no cancelamento de sanções, pessoal, não vai poder ser cancelado nem demissão, nem reforma e nem a expulsão, certo? Então lembrem disso, tome cuidado. A anulação, toda sanção pode ser anulada desde que tenha sido aplicada de forma irregular. No cancelamento de sanções, a sanção não foi aplicada de forma irregular, não. A sanção foi aplicada legalmente. Como você prestou serviços relevantes, você vai ter sua sanção cancelada e não vai ter o chamado efeito retroativo. Só vai valer da data do cancelamento para frente. A anulação não. A anulação a gente já parte para a palavra-chave, que é a declaração de invalidade da sanção. A sanção não vale porque foi aplicada de maneira irregular. E o famoso efeito retroativo. Tudo que eu perdi eu vou recuperar, certo? Então lembrem disso. Palavra-chave, bizu muito bom para efeito de prova. Então lembrem disso, a anulação é a declaração de invalidade da sanção. Como ela foi aplicada de maneira ilegal, isso me prejudicou, o que eles vão fazer? Eles vão fazer, né, tem o famoso efeito retroativo. Se eu fui prejudicado, tudo aquilo que eu perdi, eu vou ter que recuperar. Então vai ter o famoso efeito retroativo. A anulação ela vai se aplicar aqui a qualquer sanção, seja reforma, seja expulsão, seja qualquer uma, todas vão poder ser anuladas. Já o cancelamento, cuidado, não pode ser cancelado nem demissão, nem expulsão, nem reforma, certo? A gente vai ver mais lá na frente, no finalzinho dessa aula eu vou fazer uma comparação da anulação e do cancelamento de sanções. Então, pessoal, lembrem das palavras-chave. A retificação é a correção de irregularidade formal sanável, aquilo que ainda pode ser corrigido. A atenuação é a redução do número de dias. O exemplo que eu citei, né, o tenente aplica 5 dias de permanência disciplinar, o coronel chegar, não aplique 3, aplique 2, ou então troca a permanência por uma repreensão, que ele não vai ficar lá no quartel. Então, pessoal, lembrem disso para efeito de prova. Esse bizu é muito importante. Se vocês decorarem isso aqui, vocês não vão errar. A gravação, né, ao contrário da atenuação. Porque a gravação já está dizendo, vai ser agravado, vai ser aumentado. Ou vai aumentar o número de dias da sanção, ou vai trocar a sanção proposta por uma mais rigorosa, certo? A anulação é a declaração de invalidade da sanção. E o que? Eu vou recuperar tudo que eu perdi. Eu vou ter o famoso efeito retroativo. Então, lembrem disso. Agora a gente vai chegar aqui nas recompensas militares, que também não é muito difícil. Eu vou passar um bizu legal para a gente não errar. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que, pessoal? Que as recompensas militares já está dizendo, eu vou ser recompensado, mas eu não vou ser recompensado por qualquer motivo. As recompensas, pessoal, ela vai reconhecer os serviços que eu prestei à corporação, ou seja, as recompensas elas constituem o reconhecimento dos bons serviços. Por esse bom serviço eu vou ser o que? Recompensado. Então, pessoal, vou ganhar o que? Prêmios,
né, concedido por atos meritórios e serviços relevantes. Então, a gente tem as recompensas militares previstas aqui no Código Disciplinar, mas a gente vai ter outros lá no Estatuto, que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, o artigo 67 fala: as recompensas militares constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar do Estado e consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviços relevantes. A gente vai ter aqui, pessoal, os tipos de recompensa. A gente tem o elogio, a dispensa do serviço e o cancelamento de sanções, que a gente não pode confundir com a anulação, certo, da sanção. Então, lembre, a gente tem o elogio, a dispensa de serviço e o cancelamento de sanções. Lá no Estatuto a gente vai ter outras recompensas que a gente vai ver mais lá na frente, certo? Então, começando pelo elogio, pessoal. O elogio, pessoal, é um ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, certo? Pode ser formulado independentemente da classificação de seu comportamento, será registrado nos assentamentos, certo, do militar. Então, pessoal, primeiro o elogio. O elogio, você vai ser elogiado que quando você prestar serviços relevantes à corporação, certo? Você pode ser em pode ser no serviço, né? Você prestou lá um grande serviço, né? Ou então porque você é um militar organizado, que chega no horário, que cumpre seu dever. Então tem várias formas de você ser elogiado, certo? Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar do elogio é que ele independe da classificação do comportamento. Então vamos supor que a gente tem um segundo tenente. O segundo tenente está no mau comportamento. Então só porque ele está no mau comportamento, ele vai poder ser elogiado mesmo estando no mau comportamento? Vai. Por quê? Porque independe da classificação do seu comportamento. Não está correto? Claro que não, está errado, pessoal. O tenente, ele tem comportamento? Não, pessoal, o oficial não tem comportamento. Lembrem disso, o comportamento é da praça militar. Então, dando outro exemplo, eu tenho um soldado. O soldado, ele está no mau comportamento. Só, pessoal, que ele prestou um serviço relevante. Ele fez uma apreensão de armas. Ele prestou um serviço, prender um bandido perigoso. Só que ele está no mau comportamento. Ele vai poder ser elogiado? Claro que vai, pessoal. Por quê? Porque o elogio, ele independe da classificação de comportamento. O comportamento relacionado à praça militar. Os oficiais não têm comportamento. Esse elogio vai ser o que, pessoal? Vai ser publicado em boletim, vai ser registrado, é claro, nos assentamentos do militar. Por quê? Esse elogio, ele não é de boca. Ele não é um elogio que ele chega e te elogia, não. Esse elogio, ele é publicado e é registrado nos assentamentos, na ficha individual do militar. Então lembrem disso, que é muito importante. Não é um elogio só de boca. Até porque, pessoal, para você ter as outras recompensas militares, certo? Você vai depender do elogio, de ter prestado serviços relevantes à corporação. Então, indo mais adiante, a gente vai chegar aqui na dispensa de serviço, que é muito simples. Aqui não tem segredo, pessoal. É só pegar a borracha aqui. Chegando aqui na dispensa do serviço, não é uma coisa que não é muito complicado. Por quê? A dispensa de serviço é o que, pessoal? É uma recompensa militar. Aí a gente tem que vir para a competência. Duas coisas que a gente tem que lembrar aqui na dispensa do serviço: é a competência, certo? E o limite máximo de dias que você pode ser dispensado de serviço. Então, pessoal, a lei é muito específica. Cuidado aqui quando se fala de quem pode dispensar um militar de serviço. Só, pessoal, os oficiais do posto de tenente, coronel e coronel. A lei é bem específica. Tanto que, se vir na prova dizendo que o governador dispensou um militar porque prestou um serviço relevante, a questão vai estar errada, pessoal. A lei especifica bem, só quem pode dispensar o militar de serviço é o tenente coronel e o coronel. Eu sei que você vê aí que major que dispensa militar de serviço, mas não seria uma dispensa legal, certo? Então não confunda a prática com a teórica. Então, pessoal, a dispensa do serviço só pode ser concedida por oficiais do posto de tenente coronel e coronel aos seus subordinados funcionais, certo? E a lei amarrou, ela deu o limite máximo de dias que ele pode ser dispensado por ano, certo? Pessoal, o militar só pode ser dispensado 6 dias por ano, certo? 6 dias. Então, pessoal, essa dispensa de serviço, ela sempre vai ser publicada em boletim. Mas, professor, por que a dispensa de serviço vai ser publicada em boletim? Pessoal, como é que as corporações militares elas vão ter
a listazinha, né, o controle de dias que o militar já foi dispensado pelo boletim. Então lá vai ter todo o controle, vai dizer quantas vezes ele foi dispensado ao ano. Por quê? Porque vai ser publicado e vai ficar lá registrado. Então, pessoal, a dispensa de serviço tem que ser publicada em boletim já para ter o controle, né? Então, pessoal, a dispensa de serviço só pode ser aplicada por tenente-coronel e coronel, e o militar só pode ser dispensado, pessoal, no máximo até 6 dias por ano, certo? Por ano, lembrem disso. E deve ser sempre publicado em boletim para que se tenha já esse controle de dias, certo? Então, vindo mais aqui em diante, a gente vai falar aqui do cancelamento da sanção disciplinar. Faltou um Czinho aqui, mas não tem problema, o professor coloca o Czinho. A gente tem o cancelamento da sanção disciplinar, que também a gente não pode confundir com anulação, certo? Cuidado, pessoal, para não confundir com anulação. Vocês lembram da anulação? Qual é a palavra-chave da anulação? Digam aí. A anulação é a declaração de invalidade da sanção, certo? E ela vai ter o efeito retroativo. Por quê? Porque eu vou perder eu vou recuperar tudo que eu perdi. Lembrem disso para não confundir com o cancelamento de sanções, porque é bem parecido. Por quê? A diferença do cancelamento e da anulação é que o cancelamento, a sanção não foi aplicada de maneira irregular. Ela foi aplicada de maneira legal. Você foi punido mesmo, mas como você prestou bom serviço, você vai receber uma recompensa, certo? Então, o cancelamento de sanções disciplinares consiste o quê? Na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar, ou seja, você vai ter aquela sanção apagada da sua ficha, certo? Relativa às penas disciplinares que lhes foram aplicadas, ou seja, a sua punição vai ser apagada da sua ficha, certo? Sendo inaplicável as sanções de reforma administrativa e disciplinar, demissão e expulsão. Isso daqui é que a gente tem que frisar para efeito de prova. Pessoal, uma reforma não pode ser cancelada, uma demissão não pode ser cancelada, muito menos uma expulsão. Então lembrem disso, pessoal, palavra-chave, certo? Lembrem o quê? Que o cancelamento não pode se cancelar uma reforma, não pode se cancelar uma demissão, não pode se cancelar uma expulsão, certo? E a gente vai ter o lapso temporal para que uma sanção seja cancelada. Professor, quem pode cancelar a sanção, pessoal? A autoridade competente para cancelar uma sanção disciplinar é o controlador geral, viu? Lembrem disso. Então a gente tem a sanção e o lapso temporal. Para se cancelar uma advertência, você tem que estar 2 anos. Você tem que esperar 2 anos para que seja cancelado a advertência. Só que durante esses 2 anos, pessoal, a gente vai puxar um detalhe. Você não pode sofrer nenhuma punição, nenhuma sanção administrativa disciplinar e tem que estar prestando serviços relevantes. Professor, como é que vão saber que eu estou prestando serviços relevantes? Vocês lembram do elogio? O elogio não é publicado e registrado na sua ficha. Então, você precisa do elogio para poder, né, até mesmo para cancelar uma sanção. Então, eles vão saber que você está prestando serviços relevantes pelo elogio, que vai ser lá registrado nos seus assentamentos. Então, durante esses 2 anos, você vai ter que estar prestando serviços relevantes e também não pode ser punido, certo? A repreensão, 3 anos, a permanência disciplinar, 7 anos e a custódia, 10 anos. Então, é muito difícil eles cobrarem esse ponto, mas é bom você lembrar. Então, pessoal, cancelamento de sanções, quem cancela é o controlador geral. E a gente puxando, pessoal, lá para o artigo 70, se eu não me engano, do parágrafo 2º, a gente vai ver que, independentemente dessas condições, ou seja, independentemente desses lapsos temporais, a sanção vai poder ser cancelada, pessoal, desde que o militar pratique um ato meritório, certo? Que não constitua ato de bravura. Por quê? Porque se constituir ato de bravura, quem vai cancelar é o comandante geral, certo? Então, pessoal, independentemente desses lapsos temporais, certo? O controlador geral ele vai poder cancelar uma ou mais punições, certo? Se o militar tenha feito lá uma ação meritória, né? Que não chegue a constituir um ato de bravura. Se configurar ato de bravura, certo? Aí sim o comandante geral vai poder cancelar todas as punições do militar, independentemente desses lapsos temporais que a gente vê aqui. Então lembrem disso para efeito de prova, certo? Então no finalzinho aqui, comparando aqui a anulação com o cancelamento, é muito simples. Quais as sanções que podem ser anuladas, pessoal? Todas as sanções podem ser anuladas. Por quê? Porque a anulação é a declaração de invalidade da sanção. Aquela sanção foi aplicada de forma irregular.
Então toda sanção pode ser anulada. No cancelamento a gente se lembra, pessoal, que a reforma não pode ser cancelada, uma demissão não pode ser cancelada, uma expulsão não pode ser cancelada. Por quê? Porque foi aplicada de maneira regular. Você vai cancelar o que? Uma custódia, uma permanência, certo? Desde que você tenha prestado lá os serviços relevantes, né? Então lembrem disso. Quais sanções podem ser anuladas? Todas. Cancelamento, somente a permanência, né? A custódia, a repreensão. E entre outras, a gente sabe o que? Que a reforma não pode ser cancelada, a demissão não pode ser cancelada, muito menos a expulsão, certo? A gente tem aqui o efeito retroativo. No cancelamento você vai ter o efeito retroativo? Não, porque o cancelamento é uma recompensa, certo? Que você vai receber e você só vai ser recompensado daquela data em diante. A anulação não. A anulação, como você foi prejudicado, você foi punido de maneira irregular, tudo que você perdeu você vai receber de volta. Se você não foi promovido há 4 anos atrás, lembra do lapso temporal da anulação? Você tem até 5 anos para pedir a anulação da sanção. Passou 5 anos, já não pode mais ser anulado. Então tudo que você perdeu você recupera. Tem o famoso efeito retroativo, certo? Na anulação da sanção. Então lembrem disso, o cancelamento não tem efeito retroativo. Aí quem pode aplicar a anulação? As mesmas que podem revisar os atos disciplinares, né, que é do tenente coronel em diante. O cancelamento fica a critério do controlador geral. Então a gente termina aqui a nossa aula, certo, pessoal? O professor já saiu a nossa apostila 4ª edição, pessoal. É muito importante que vocês adquiram. A 4ª edição tá muito boa, pessoal. Só está custando R$30. Então procurem o professor, peçam a nova apostila 4ª edição, porque ela vem com quase 500 exercícios a mais do que a nossa antiga apostila. Então eu tenho certeza que vocês já viram a foto dela. Então procurem o professor, só custa R$30. Ela vem com muito mais assuntos de atualidades. A legislação está toda comentada, pessoal. Tem mais de 500 questões a mais do que a 3ª edição. Então é uma apostila totalmente diferente da antiga. É uma apostila muito boa. Aí eu lhe pergunto, você quer passar ou você quer tentar passar? Se você quiser passar, você vem com o professor, você adquire as aulas do Capitão Wagner em MP3 para você ouvir no seu telefone. O professor vem também, custa só R$20. Chama lá o professor. Você tem que adquirir a apostila 4ª edição, que é muito importante. É uma apostila muito boa, estava todo esse tempo trabalhando nela. Ela tá, pessoal, nunca vi igual. Ela tá muito boa, muitos exercícios a mais. Inclusive as questões do nosso último simulado tem na 4ª edição, toda comentada questão por questão. Então procurem o professor. Até a próxima aula, um abração, valeu!